Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Boa noite. Boa noite. Está no ar o Jornal Jurídico. Hoje abordaremos a respeito do princípio da publicidade. Consagra nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado democrático de direito, no qual o poder reside do povo, artigo 1º, parágrafo único da Constituição, ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. Tal princípio está previsto expressamente no artigo 37, caput, da Lei Magna, ademais de contemplado em manifestações específicas do direito à informação sobre os assuntos públicos, quer pelo cidadão, pelo só fato de sê-lo, quer por alguém que seja pessoalmente interessado. Inciso 33, que é direito à informação, e 34, a linha B, este último para caso específico de certidão, a ser expedida num prazo máximo de 15 dias, conforme a Lei 9.051 de 95, para defesa de direitos e esclarecimento de situações, interesse pessoal. Além disso, o mesmo artigo 5º, no inciso 72, confere a garantia a habeas datas para assegurar judicialmente conhecimento de informações relativas ao impetrante que constem de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de âmbito público, bem como para a retificação de dados que neles estejam armazenados. Vale ressaltar que todos os princípios são relativos, pois, não sendo absolutos, precisam ser flexíveis. Existem duas exceções em que a administração pública atuará com sigilo. Primeira, diante de doravante interesse público, e segunda, para a garantia da segurança nacional, como, por exemplo, em caso de guerra. A publicidade se fundamenta na garantia do controle dos atos administrativos pelo cidadão. O princípio em questão serve para dar eficácia ao ato administrativo. Ou seja, a publicidade torna o ato eficaz em relação à sociedade. Não esqueçam, o ato administrativo poderá estar perfeito e válido. No entanto, a sua eficácia depende da publicidade. Para esclarecer um pouco mais sobre este tema, estamos ao vivo com o professor Helder Leonardo, que falará um pouquinho mais sobre este princípio. É com você, Boa noite a todos. Estamos aqui com o professor Helder Leonardo, que vai nos apresentar um pouco mais sobre o princípio da publicidade no âmbito do direito administrativo. Bom, em relação ao princípio do direito administrativo, em relação à publicidade, primeiro a gente volta para aquela questão que o Estado brasileiro ele tem a forma da República, ou seja, a coisa do povo. E já que a coisa é do povo e é administrada por um ente público, então naturalmente é necessário que o povo tenha algum controle sobre essa administração. Por isso que pese a Constituição traga a garantia da intimidade dos administrados, por particular, é necessário que o ente público, que o servidor público, ele dê publicidade aos atos. Certo? Então, enquanto a garantia para a população da intimidade, há o dever da transparência ao ente público. Então, o princípio da publicidade ele tem duas finalidades. Primeiro, ele dá eficácia ao ato. O ato administrativo ele só passa a ser válido após a publicação. Então, depois de que ele se torna público, depois de que a população tem conhecimento do ato, ele passa a valer. E segundo, fazer com que a própria população tenha noção do que a administração pública está fazendo, tenha noção do que o administrador está fazendo, para que ela possa controlar a atuação. E mais uma vez, já que a coisa é do povo, fazer com que o povo possa controlar a atuação do administrador. Ainda em relação à publicidade, ela pode ser interna ou externa. Interna, dentro do órgão público, dentro da repartição pública, e externa, quando a publicidade ultrapassa essa linha da repartição e passa para a população. Certo? Os meios que a publicação pode ser feita seria por meio do diário oficial da União, dos Estados, que seria o meio, no caso,
excepcionalmente por meio do jornal de grande circulação, quando a administração pública de forma expressa, a legislação de forma expressa trouxe essa disposição, e em alguns casos ainda pela internet, dos portais da administração pública. Judicialmente, processualmente falando, a publicidade também está por meio das intimações, certo? O servidor público, segundo a lei 8.112, o servidor público ele tem o dever de guardar sigilo com relação aos atos praticados dentro da repartição pública. Isso porque o servidor público, no caso, ele não tem a legitimidade, a capacidade para fazer a publicação. Seria o administrador que a lei expressamente dá poderes a ele. Então, em pese seja da administração pública a obrigação de divulgar os atos, de publicar os atos, o servidor público ele tem o dever de guardar sigilo. E já que a gente está falando a questão do acesso à informação, esse acesso ele pode ser quando a administração pública se nega a oferecer algum tipo de informação. O administrador ele tem dois mecanismos. Administrativamente, ele pode fazer uso do direito de petição e das certidões. Judicialmente, ele tem o habeas data e o mandado de segurança para poder valer o direito dele à informação do Estado. E em relação ao sigilo, só para a gente fechar essa ideia inicial, essa introdução, a questão do sigilo seria sempre excepcionalmente. Em que casos caberia o sigilo das informações públicas? Primeiro, quando houver perigo de lesão a um outro direito. Por exemplo, você tem o processo de licitação. No procedimento de licitação, você vai ter a publicação do edital, todas as fases são públicas, mas a proposta que o licitante ele oferece, ela tem que ser sigilosa. Porque a partir do momento que a proposta se torna pública, você impede a competitividade. Então, a licitação se tornaria inócua. O que mais? Quando houver necessidade de guardar o sigilo para proteger o próprio Estado, então, nos casos de defesa do Estado, defesa da sociedade, por conta disso também, que o inquérito policial ele é sigiloso para guardar tanto a intimidade do judiciário, como também para impedir que a população acabe interferindo na decisão. Certo? Também alguns processos judiciais eles vão ser sigilosos para guardar a intimidade das partes. Professor, no seu entendimento, o poder público ele está agindo com a maior transparência possível com os seus atos? Na verdade, a pergunta boa com relação a essa maior transparência possível. Como eu falei para vocês, a publicidade ela é um direito da população. O Estado tem a obrigação de publicar os atos para que o povo possa controlar. Se o Estado está fazendo com a maior publicidade, a maior transparência possível, isso depende da reação da população. Perante a sociedade, a mesma se sente se resguardar esse princípio em questão à maioria? Se a sociedade ela vai se sentir mais segura ou não, isso depende, como eu já falei, volta para essa questão. O povo ele tem que ter essa iniciativa de buscar as informações. O Estado ele sempre vai agir passivamente ou ativamente a depender da reação do povo. Então, esse sentimento de tranquilidade dependeria também dessa postura da população. Para o senhor, publicar seria a mesma coisa que publicizar? Não. O seguinte, publicar seria a essência do princípio da publicidade. Você tornar pública a informação do Estado, a atuação do administrador público. Publicitar é você tornar público por meio publicitário. Então seria a questão do serviço de publicidade, que é uma legislação até nova, certo? Contratação da administração pública de serviço publicitário. Então, quando o governo ele vai divulgar um projeto, seria uma questão mais específica. Publicar e publicitar seriam conceitos diferenciados. Professor, eu queria agradecer pela entrevista. Muito obrigado. Estamos aqui com o professor Leonardo Rosaneiro Nascimento para o Jornal Jurídico. E esse foi o nosso Jornal Jurídico a respeito do princípio da publicidade, tema da nossa ME de Direito Administrativo, com a professora Renata Cristina. Boa noite. Boa noite a todos e até a próxima.